Founder to Founder, com Márcio Kogut. Olá! Começa agora mais um Inovação em Negócios, diretamente pela Record News para todo o Brasil. Eu sou Márcio Kogut e este é o quadro Founder to Founder. Aqui, a conversa é de igual para igual, de quem fundou, errou, acertou e transformou o mercado. E hoje eu recebo um convidado especial que ajudou a redesenhar a forma como o brasileiro lida com o dinheiro. Ele é empreendedor serial, é um dos nomes por trás da revolução das carteiras digitais no Brasil. Anderson Chamon é cofundador e vice-presidente do PicPay. Anderson, seja muito bem-vindo ao Founder to Founder. Obrigado, prazer muito grande, obrigado pelo convite. Legal, vai ser muito bacana essa nossa conversa. Pessoal, o Anderson iniciou essa jornada em 2012 e o que começou como uma ideia para facilitar pagamentos tornou-se um dos maiores ecossistemas financeiros do mundo, contando hoje com o suporte de gigantes como o Grupo JF. Anderson, antes da gente começar a contar um pouquinho sobre a sua história e falar sobre escala, vamos voltar lá em 2012, né? Nos primórdios em 2012, para você falar um pouquinho qual foi a maior dor que você e teus sócios identificaram para criar o PicPay. Bom, vamos lá. Voltando lá no tempo, só falando um pouquinho mais de mim, eu e meu sócio, a gente fundou, o PicPay foi a 8ª empresa que a gente fundou. Caramba. Mais ou menos com os mesmos sócios ali. 7 vezes a gente já tinha falhado antes. Demos certo durante o período, depois falhamos, e o PicPay é um resultado desses aprendizados, que no fim a gente vai acumulando aprendizados com os erros do passado, e o PicPay surfou um pouquinho desses aprendizados que a gente teve. Lá em 2012, eu tinha... Voltando um pouco assim, até na concepção, né, de como surgiu, como essa ideia foi construída, o que tá na nossa cabeça de empreender, de tanto tempo assim. Eu era muito agoniado, que eu me lembro que nos anos 2000, a internet surgiu. 95, eu conheci a internet, 95. Eu era muito novo, aí eu vi o mundo se revolucionar por causa da internet. Eu vi todos os negócios se digitalizando, e que eram negócios físicos mudando para o mundo físico, mundo digital. Negócios novos surgindo no mundo digital. Aí eu lembro que eu comecei a empreender em 2003, 2004, alguma coisa assim. Eu falava, caramba, eu via, sei lá, grandes empresas de e-commerce e digitais. Eu falava, caramba, se eu tivesse uma idade um pouquinho maior, eu teria surfado essa onda, porque é muita coisa legal que tá acontecendo aqui. Isso sempre foi na minha cabeça. Eu não vou perder uma onda dessa nunca mais. Ponto. Isso aí é um negócio que tava lá na minha cabeça durante muito tempo. Acelerando para 2012, depois de muitas tentativas de empreender bastante, tinha um negócio que me deixava muito agoniado, que era o pagamento. O pagamento era uma dor, e eu acho que como qualquer maioria dos empreendimentos, nasce com a dor dos empreendedores. Era uma dor muito grande para mim. Eu ia pagar alguma coisa, ou era cheque, ou era dinheiro, ou era cartão. Na padaria lá do meu bairro era bala maluquinha, me devolvia em troco. Eu falava, vou pagar com bala maluquinha também. Então era muito fragmentado, TED, DOC, era muito fragmentado. E lembrando lá de trás daquela revolução da internet, eu falei, cara, o que está acontecendo agora com o mobile, com o smartphone especificamente, depois que o 2007 tinha sido lançado os primeiros smartphones, que foi o iPhone, tá acontecendo agora com o mundo, é uma segunda onda muito parecida com aquela. Os negócios foram para a internet, e de lá produtos nativos nasceram no digital. Agora os negócios vão migrar pro mobile, e produtos nativos também vão nascer no mobile. Só que era assim, a gente estava num momento, 2012, quase ninguém usava smartphone. E aí a ideia foi, cara, e se a gente juntasse, já que agora eu tenho esse poder computacional no meu bolso o tempo inteiro, eu saio na rua com o meu computador praticamente. Existe o QR Code, que também é um negócio, que é um capítulo à parte, o quanto aquilo era subutilizado na época, era usado às vezes em campanha digital, que eu falava, meu Deus... Ninguém conhecia, né? E quem usava aquilo, lembro que eram campanhas de outdoor na rua, eu escaneava, me levava para um site, falava, cara, mas é um negócio tão simples, tão genial, que é um negócio físico, que você leva, é um conector para o mundo digital, e as pessoas usam para isso. Tem que ter um valor maior. Naquele momento, eu conectei esses pontos. Isso foi no dia 8 de janeiro de 2012. Aí eu liguei pro meu sócio, um deles que estava com a gente, sempre esteve junto. E pô, começamos a ideia, trocamos ideia. Pô, e aí? Se todo mundo pudesse sair de casa com o smartphone, pagar qualquer coisa, não só o estabelecimento, não só pagar um amigo com o celular. E na época, o que ia pagar um amigo? Era só em dinheiro em espécie. Quem ia fazer um TED, um DOC, pagando taxa de banco para mandar uma dívida de R$10, de R$5? Cara, se pudesse ser o dinheiro do dia a dia, com uma experiência única, unificada no celular, no bolso de todo mundo. Pô, animal, vamos fazer. Essa era a grande dor que a gente queria resolver.
Mas o problema, né, assim, até falando um pouquinho lá de trás, é que o mundo não estava pronto para pagamento pelo celular, como é hoje. Para dar um pouquinho, transportar as pessoas lá para o passado e ver e voltar naquele mundo, porque hoje é muito fácil pensar que, óbvio, pagar pelo celular todo mundo paga. Mas na época, Apple Pay, nem se falava que um dia teria. O WeChat Pay, que é um grande case lá no WeChat com QR Code, só nasceu em 2014. Não tinha referência nenhuma no mundo. E para piorar, o smartphone não estava no bolso das pessoas. Eu lembro que nossos primeiros pitches para as pessoas que a gente queria captar algum recurso, metade dele, 70% dele, era para provar a tese do smartphone. Ou seja, o smartphone vai crescer, ele vai estar no bolso de todo mundo, e quando isso acontecer, as pessoas vão usar para pagar tudo na vida com o celular. Então acredita na gente, e acredita que isso vai acontecer antes. Então a gente sofreu, quase morreu também por causa disso, por ter nascido muito antes. E aí um fato curioso que eu tenho falado, a gente não falava muito, eu tenho falado, acho que é o nome PicPay. Ele vem de Picture Payment, que era a gente tentou explicar, vamos dar um nome que seja o mais literal possível para explicar para as pessoas o que ela faz. Ela tira uma foto com o celular e ela consegue pagar. Então daí surgiu o nascimento e a dor inicial do PicPay. Que tirava foto do QR Code. Exatamente, tirar foto do QR Code. Cara, você falando aqui me arrepia, porque eu tenho um pouquinho de... Eu tenho uma jornada parecida com a tua, porque eu comecei com tecnologia quando eu era mais novo, há 35 anos atrás. Eu comecei a programar com o TK90X em Curitiba, mas eu peguei essa revolução dos anos 2000, né? Eu montei a minha software house em 1998. Aí comecei a programar em casa e fazer sitezinho em casa, não existia e-commerce, não existia nada. Eu fiz meu primeiro e-commerce em 2001, né? Quando eu tinha acabado a bolha da internet. Até então, não falava-se nem de startup, era business plan, né? Uhum. Eu e meu irmão, a gente participou de um programa, de um concurso, que foi um concurso do UOL de e-commerce, que chamava eCobra. Era um concurso de business plan, de 1.200 business plan, até o terceiro ganhava um investimento de 300 mil, a gente ficou em quarto. Né? E quem ganhou foi livraria na época, que era as livrarias, era o sitezinho de venda e tal. E nessa época, a gente tinha um programa, nesse concurso que a gente participou com um produto que eu tenho o domínio registrado até hoje, que chama eBônus, que era bônus eletrônicos através de SMS. Depois vieram lá os Groupons da vida, vieram todos esses sites, mas nessa época a gente tentou colocar no celular bônus eletrônicos através de SMS, porque ainda não era smartphone, eram celulares que só ligavam e mandavam SMS. Eu tenho esse deck até hoje lá e tal. E todas as vezes que eu batia no investidor, eu tinha que mostrar o crescimento do mercado de mobile, né? Mostrar para os caras. E eles acreditarem que você ia usar o celular para fazer uma outra coisa além de ligar, né? Que é o que aconteceu hoje. Hoje ninguém mais liga, né? Todo mundo usa o celular como carteira, como tudo isso. Então, você contando para mim esse desafio, né? Lá atrás, em 2012, eu passei isso um pouco antes. E eu vi que realmente tudo na vida vem essa parte do time, né? É vocês acreditarem e estarem no time certo. Agora, em 2012, o que para mim é curioso é assim, porque como fundador também, vocês tiveram a coragem de, em 2012, vocês levarem a carteira para o celular, né? As pessoas estavam acostumadas a usar a carteira no bolso, levar um cartão físico para pagar e tal. Vocês levaram a carteira para o celular. E lá, ninguém nunca imaginava que um dia a gente ia ter um Pix, que você ia fazer transferência de um para um. Como foi esse início de crescimento? Porque entre você imaginar, criar e o negócio começar a ser validado, como foi esse início até vocês entenderem, esse negócio vai decolar? Porque não é o meu primo, não é minha irmã, não é meu tio que está usando. A galera está usando, esse negócio vai dar certo. Quando foi isso? Depois de 2012, quanto tempo levou? Levou bastante tempo. Talvez uns 3 anos até a gente achar ali o Product Market Fit. E até lá a gente quase morreu dezenas de vezes. A gente acordava de manhã sem saber se estaria vivo no dia seguinte. Justamente porque não tinha adoção. A gente lançou um produto, eu lembro que entre essa data, 8 de janeiro de 2012, e a primeira versão do PicPay, acho que foi setembro, foram poucos meses. A gente ali não tinha muita noção do que era crescer um produto digital, um aplicativo, enfim. A gente fala, nossa, vai estar aqui na loja da Apple, quando não tiver na loja da Google e da Apple, vai bombar, vai ser um foguete subindo. E foi, o foguete caiu pro lado e explodiu e tivemos que reconstruir, tivemos que pivotar e fazer de novo, e tentar de novo. Porque no fundo, quando você estava, naquele momento que a gente estava,
a gente não estava lançando um produto que as pessoas já sabiam como funcionava. Por exemplo, se estivesse lançando um cartão de crédito tradicional, que na época já existia, eu não preciso explicar para as pessoas como usar um cartão de crédito. Eu tenho outros desafios para vender esse produto e para escalar, mas não explicar. No caso do PicPay, a gente precisava explicar, ele precisava ver valor, ele precisava usar, testar uma vez, e de novo, até aquilo virar um hábito. Então, a mudança de hábito é o que a gente estava mais enfrentando naquele momento, que era muito desafiador. E aí, a gente não tinha muito feedback do usuário. Eu lembro que eu passava a tarde, sentado lá na minha mesa, com uns 4 devs ali na frente, desenvolvedores que estão com a gente até hoje no PicPay, diga-se de passagem. A gente ali inteirando o produto e não sei o quê, e dando um refresh na tela, no painelzinho, vendo as pessoas, 6, 7, 10 pessoas usavam o produto por dia. Tinha a fotinha deles, tinha o nome, então sabia até onde usava. E eu precisava pra rua. Ia pra rua, sentava lá num café que tinha lá em Vitória, onde foi o nosso primeiro estabelecimento a aceitar o PicPay, e ficava vendo, que essas pessoas estão usando o nosso produto, cara? Não é possível, tem alguém usando, deixa eu ver elas usando. Aí as pessoas chegavam, ficavam nervosas, ansiosas ali, que eles iam testar o produto, na hora de pagar, dava pau, não sei o quê. A gente aprendia com aquele feedback, não chamava ninguém para conversar, que também a gente não sabia muito bem, a gente estava agindo muito intuitivamente ali Nunca tinha feito aquilo, mas intuitivamente sempre querendo fazer um produto muito melhor, tirando muita fricção do caminho, fazendo o negócio ser mais simples para as pessoas usarem de novo. E aí o grande desafio nesse começo foi isso, foi a mudança de hábito. E aí a gente tentou alguns caminhos, né? Sendo mais assim, detalhado, lá no começo do PicPay, nossa primeira iniciativa primeira versão do PicPay foi: sai de casa, pega seu celular, abre um e-commerce, ou na rua, e você vai ver no e-commerce um QR Code que você pode escanear e já cai no checkout e paga, ou na rua você tá, sei lá, no estabelecimento você paga uma conta. Pipoqueiros, paga pipoca. Você paga a conta. Chegava pro estabelecimento, os primeiríssimos a aceitar lá em 2012 ainda. Cara, sensacional, quero. Vender para ele era muito fácil. Quero, coloca aqui. Aí botava o QR Code, tá, pô, que sensacional, o cliente vai vir aqui com o celular, vai escanear, maravilha. Aí, beleza. O cliente chegava lá, pô, que legal. Ele explicava que legal pagar com o celular. Ah, tá bom, toma meu cartão de plástico aqui. Porque eu preciso instalar um aplicativo, criar a conta. Mandar dinheiro, né? Vocês não davam crédito no começo. Não, mas ele botava um cartão de crédito. Aí ele podia criar a conta, colocar um cartão de crédito. Ah, depois eu faço. É muito legal, mas depois eu faço. Então, essa primeira barreira, ela foi muito desafiadora. Então, a gente teve que pivotar ali o produto várias vezes. E um jeito de quebrar essa barreira, né? Quebrar esse problema do ovo e a galinha tradicional que a gente tinha ali, que no final a gente estava criando um ecossistema. Eu não estava cuidando de um lado do ecossistema. Por exemplo, o cartão de crédito cuida de um lado. Sim. Ele não cuida da aceitação. A aceitação está resolvida. O nosso não estava cuidando da aceitação e do usuário. Então, para resolver esse problema do ovo e a galinha, a gente foi primeiro no estabelecimento, lá no comecinho. Aí a gente percebeu que a gente poderia resolver o problema do usuário final com uma dor maior para ele, e a gente poderia capturar mais usuários aqui, e quando isso acontecesse, ele voltasse naquele mesmo estabelecimento, ele ia falar: ah, PicPay, pô, já tenho, já pago, é só escanear e pagar. Então a gente criou a transação que a gente chama de peer-to-peer. Até hoje a gente fala dessa transação, que se for olhar, ela é o precursor do Pix. A gente permitia que as pessoas mandassem dinheiro de uma para outra, instantaneamente, 24/7. Eu não me importava qual banco você tinha, você usava, não precisava me preocupar com isso, porque o dinheiro saía daqui para você e você mandava para o seu banco, se você quisesse, ou você deixava na sua carteira PicPay. Então, essa transação, que ela é a emulação do Pix, sem a gente saber que ele existiria no futuro, foi quem começou a dar atração do produto, das pessoas gerarem também efeito de rede. Por quê? Quero te mandar um dinheiro. Tá, te devo R$10. Para eu te pagar, você tem que baixar o PicPay. Não conseguia, e para mim era um grande benefício, eu, pagador, um grande benefício. Eu te enchi o saco. Pô, baixa aí, cara, tem que te mandar esse dinheiro, baixa aí, porque eu não vou pagar TED, não vou pagar dólar, não tô com dinheiro de papel. Então, esse efeito de rede entre as pessoas, ele foi criando um crescimento muito forte, organicamente. Você olhava o nosso mapa de calor de usuário, ele era fisicamente próximo, não era que nossa espalhada no Brasil. Você via núcleos crescendo em torno de faculdades, em torno de ambientes de trabalho, que o principal caso de uso, os casos de uso, eles floresciam muito, afloravam muito, quando você tinha pessoas que se encontravam com frequência, as mesmas pessoas. Porque você tinha vários casos de uso, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, vamos rachar o almoço, Então, esses casos de uso das pessoas fisicamente próximas ajudou muito a gente a crescer o efeito de rede. E aí sim a gente conseguiu entrar com muito mais facilidade no outro lado, que é o lado do estabelecimento. Aí as pessoas começaram a usar muito mais o estabelecimento, e esse market fit a gente começou a encontrar ali por volta de 2015 ou 2016, quando a gente começou a falar: opa, nosso produto agora acho que ele vai decolar. E até falava muito com meus sócios isso, a gente brincava assim, cara, quando a gente estava quase morrendo, em alguns momentos a gente estava quase morrendo, a gente falava: cara, a gente vai morrer, se a gente morrer, e vai doer demais o cotovelo, porque alguém vai fazer isso. Isso é uma dor que a humanidade vai precisar resolver. Alguém vai fazer isso. Só que a gente nasceu muito cedo. E aí conseguimos costurar ali nossos caminhos e sair do outro lado. Estamos aqui hoje nessa nova fase. Não, que legal, cara, porque realmente foi uma disrupção. Porque quando você fala de 13 anos atrás, 13 anos, 14 anos atrás,
para cá, a evolução que a gente teve foi gigante. Mas vocês criaram algo que não existia e ainda tiveram que educar o consumidor e criar um ecossistema, porque não adiantava só o cara baixar o aplicativo se quem recebe não tinha o aplicativo, né? Senão não adiantava, porque hoje é completamente diferente, é o que você falou. Então tinha uma dificuldade, porque até o cliente chegava ali e via, ele falava, não, mas beleza, eu vou fazer, mas pega o meu cartão de crédito aqui, paga agora, outra hora eu faço e acabava não fazendo. Então vocês duraram mais ou menos 3 anos nessa validação, nesse entendendo o mercado, para chegar em 2015, mais ou menos, falar, cara, eu acho que esse negócio a gente tem que seguir. E até lá, até 2015, esses 3 anos, vocês seguiram no bootstrap, no dinheiro próprio dos sócios, ou vocês tinham feito alguma captação com anjo, com família, alguma coisa? A gente, boa parte era bootstrap, family and friends no começo. A gente conseguiu alguns amigos e pessoas próximas que acreditaram, mas a gente teve que desembolsar muito do nosso próprio recurso. A gente tinha as nossas outras empresas que estavam ali funcionando. Como é que é a nossa relação, né, dos nossos sócios no passado, como muitos devem ser assim, o mesmo grupo. A gente sabia que o nosso sonho era muito grande. A gente queria e sabia e tinha certeza que a gente ia conseguir criar alguma coisa de alto impacto no Brasil e no mundo. Só não sabíamos o que seria. Então a gente meio que se dividia. Um sócio estava cuidando de uma iniciativa, uma empresa, o outro estava cuidando de outra, 2 cuidando de outra. Nós éramos 4 originalmente, antes do PicPay, que éramos 5. Então a gente estava ali meio que separado. E esses sócios tinham umas empresas que tinham algum caixa e a gente matou essas empresas. O PicPay sangrou elas até para apostar no nosso projeto PicPay, que o PicPay queimava dinheiro na época. Ela precisou de recursos e as empresas acabaram morrendo, desidratando por causa dele. Então foi muito bootstrap. E um ponto legal que você falou esse ponto de vista do consumidor e tal, de mudança de hábito, que as coisas não existiam e tudo mais. Tem uma outra parte muito legal da história, que é a parte da infraestrutura também. Pensa assim, a infraestrutura bancária e financeira para suportar essa transação que foi feita lá atrás, ela não existia. Não existia. Para aquela mágica acontecer, a quantidade de gambiarra que a gente tinha que fazer por trás era absurda. Vou te dar um exemplo. Quando um usuário mandava um dinheiro para o outro e o dinheiro aparecia na carteira dele ali, na época não existia conta de pagamento. Não existia BAS. O marco regulatório de arranjo o marco regulatório dos arranjos de pagamentos foi em 2013, foi um ano depois, e foi só o marco, ele foi entrou em produção acho que 2 anos depois. Então a gente estava numa zona cinzenta, nada ilegal, mas uma zona cinzenta, que não era proibido, mas também não tinha nada escrito, e eu não sabia se no Banco Central podia matar a gente no dia seguinte ou não. Então até a nossa conta, para eu poder processar aquela transação, a gente tinha que fazer gambiarras para aquilo acontecer. Então, se eu te mandasse R$10, saia da minha carteira e iria para a sua, esse dinheiro caiu na sua carteira, aí você fala, eu quero mandar isso pro meu banco X. Aí você dava o comando no aplicativo. Se aquele banco X a gente não tivesse uma conta nele, meu sócio e às vezes um motoboy e tudo mais, a gente ia todos os dias, pessoalmente, em vários envelopes na mão com dinheiro, para depositar nos bancos das pessoas, para aquela mágica acontecer. Então você falou, que sensacional, Nossa. eu mandei pro meu banco, caiu lá instantaneamente. Então no começo foi literalmente a gente indo de banco em banco, entupia a fila dos bancos, porque às vezes a gente tinha que ir no caixa, porque no caixa eletrônico não funcionava. E essa gambiarra é um exemplo do quanto a gente não tinha nada por trás para ajudar a acontecer, mas que no começo da vida da empresa, para provar a tese, era importante. E depois a gente conseguiu construir automação, etc., até 2019, quando a nossa licença de IP saiu. Até então a gente estava fora do sistema financeiro completamente, porque o produto a gente não tinha ainda estrutura regulatória para estar dentro. A experiência, vocês sempre tomaram o cuidado que ela acontecesse, mesmo que você tivesse que mandar com dinheiro na mão no Mesmo banco que fosse depositar. eu pessoalmente, a gente, nosso sócio pessoalmente depositar. Legal, porque a infraestrutura não existia, né? Quando nessa parte de pagamento, que você falou que nessa época as pessoas já não usavam mais dinheiro, cheque, era só cartão, um dos produtos que eu lancei também, que eu criei antes de lançar o Maicon, foi um meio de pagamento para o mercado de consórcio, que existe até hoje. Processa 50% do mercado de consórcio, ele ainda processa, que chama Pague Consórcio. Eu criei na época, porque eu trabalhava por uma outra administradora, uma grande administradora, e eu ganhava um percentual do resultado. Então eu gerava lá os leads, a estratégia, e quando o vendedor ia vender lá o consórcio, o cara não tinha dinheiro para pagar. Aí eu criei o Pague Consórcio para poder o cara pagar com cartão de crédito. Aí nessa ficou alguns anos funcionando e depois virou um produto de mercado. Só que eu também na época não era uma IP, eu não era uma subadquirente, eu não era uma adquirente, então era um gateway de pagamento. E como gateway de pagamento, você ganhava licença de uso de plataforma só para você processar o pagamento.
e não ganhava, não conseguia ter escala, não conseguia crescer. Então, eu lembro muito bem, eu criei, acho que faz também uns 10 anos, 12 anos atrás, e acabei vendendo esse negócio. Agora, Anderson, hoje, a gente contou aqui como foi difícil, né? Hoje todo mundo vê o PicPay, né? Vocês acabaram de lançar aí as ações em Nasdaq e tal. Todo mundo vê o tamanho que é o PicPay hoje, mais de 66 milhões de clientes, né? Quando foi a primeira vez? Hoje vocês têm aí a JF, um grupo gigante, como acionista, controlador, investidor. Quando foi a primeira captação que vocês fizeram? Quando vocês falaram assim, cara, a gente chegou a hora de a gente fazer uma captação para a gente mudar. Vocês ainda estavam em Vitória? Vocês ainda estavam num processo de crescimento? Ainda estavam tendo prejuízo? Ou já foi a primeira, foi a captação já com a JF? Como foi? A primeira captação que mudou a gente de patamar, vamos dizer assim, colocou a gente em outra etapa de vida, que antes dela a gente estava naquela etapa de morre, não morre. O Vale da Morte. Vida ou morte, Aí na primeira captação que, agora as nossas preocupações são outras. Não vamos morrer à noite, igual antes era o medo. Isso foi com a JF, foi em 2015. Eu me lembro que naquela época a gente estava buscando investidor. A gente começou a buscar investidor, a gente ainda dava prejuízo, como você perguntou, a gente começou a buscar investidor uns 2 anos antes. E a gente tinha vários contatos ali e empresas interessadas na gente e investir na gente. Só que muito embrionárias as conversas, muito morosas, levavam muito tempo. Então, a gente começou a chegar perto de morrer várias vezes por causa disso, buscando investidor e a gente colocando dinheiro no nosso próprio bolso. E a gente acabou escolhendo e se juntando ao grupo JF na época, porque de todas as opções que a gente tinha, a maioria pensava, isso aqui vai ser um subproduto de um banco, vai ser uma feature de um banco. A gente falou, cara, a gente não quer ser isso. A gente vai ser o substituto do que existe hoje no sistema financeiro. E a JF, ela tinha uma característica, foi através do banco original esse primeiro investimento, primeiro, de autonomia. Não vou encostar em vocês no bom sentido, não vamos atrapalhar vocês. Segue a vida de vocês do mesmo jeito, tanto é que a gente continua em Vitória. O primeiro investimento foi em 2015, eu me mudei para São Paulo só em 2018. Aí meu sócio só viemos para cá no final de 2018. Ainda foi feito pelo banco original. Pelo banco original, como primeiro se fosse investimento. uma solução que eles fossem trazer para dentro de casa. Exatamente, mas a ideia não era integrar, era deixar separado, deixa ele correr nessa raia, a gente corre em outra. E a gente tinha uma característica, assim, as coisas que eu e meus sócios, o que a gente tinha em comum, que fez a gente chegar até onde a gente tinha chegado até então, eram os valores que a gente acreditava. Essa questão de cultura e tudo mais, que assim, depois, no começo a gente nem falava sobre cultura, não sabia nem que palavra era essa, mas depois raciocinando sobre isso, a gente começou a perceber que cultura é um conjunto de valores, de comportamentos que a gente não tem certo e errado, tem aquele conjunto que você acredita, que funciona com você e que vai estar te levando para frente. A gente acreditava em conjunto de valores que a gente viu muito parecido com o grupo. O jeito que o grupo operava, todas as empresas do mundo, a gente falou, cara, esse é o grupo que a gente precisa se juntar, que vai dar autonomia pra gente, tem muito mais maturidade, vai dar muito mais musculatura pra gente, muito além do que capital. Acho que capital não era o mais importante do ponto de vista de peso, de relevância, foi a adesão cultural, os valores que a gente tinha, de como tocar o negócio, de como fazer o negócio, e foi aí que a gente entrou no grupo em 2015 e de lá para cá a gente tá junto até hoje nessa jornada e foi muito importante pra gente essa mudança. Não, e vocês foram tão estratégicos e assertivos, né? Porque no fundo, o banco original deixou de existir e se tornou o PicPay, né? Então, vocês vieram... Ele deixou o varejo dele veio pro PicPay, é um banco de atacado hoje ainda, Não, mas eu digo, deixou de existir publicamente no mercado, porque ninguém mais... A verdade é que antigamente o Banco Original tinha ali uma sede na Faria Lima, Banco Original você via propaganda, você via todo um branding em cima do Banco Original para meio que ser um concorrente do Nubank, meio ser um concorrente dessas outras fintechs, mas na verdade acho que eles se reposicionaram e o PicPay que virou esse banco concorrente de todos esses outros, né? O banco de varejo virou o PicPay, não fazia sentido aquela estratégia. Depois que o PicPay começou a tomar bastante corpo, não fazia mais sentido e aí a gente se reorganizou e acho que está muito bem a organização agora. Não, que legal. Aí você comentou um pouquinho sobre cultura, que meio que a visão de vocês, a cultura, na verdade os princípios, né? Que é o que você tinha falado. Cultura é uma coisa que, eu acho que esse negócio de escrever a cultura na pedra, eu acho que não é bem isso. A cultura ou você tem ou você não tem. A cultura ela tem lá os princípios dos fundadores que tem que estar alinhado aos princípios dos investidores com o propósito para o negócio, né?
Então, você falou que isso deu muito match junto com a JF, desde o início, né? Você falou que eles não quiseram nem interferir no negócio, deram uma certa autonomia para vocês tocarem o negócio. E hoje, por exemplo, você falou que 2015 foi o primeiro investimento, então nós estamos falando de 11 anos, né? 11 anos desde o primeiro investimento pela JF, além do dinheiro, além dessa cultura, desse match que deu entre o grupo e vocês, os fundadores, o que mais você entende na tua visão que foi importante essa associação com a JF? Tipo assim, trouxeram além do dinheiro um smart money, um acesso, um canal. Como foi isso na tua visão como empreendedor? Além do dinheiro, além do alinhamento cultural, que são pré-requisitos para dar certo, eu acho que sim, acho que a gente é o resultado das horas de voo que a gente tem, as coisas que a gente constrói ao longo do tempo e tudo mais. Eu, hoje, sou uma pessoa completamente diferente do ponto de vista de ferramentas que eu tenho à disposição para atuar do que eu era lá atrás, em 2012. A JF, naturalmente, é uma empresa com muito mais história, com muito mais horas de voo, com grupo já no mundo inteiro e com muita experiência que a gente não tinha. Então, foi um transplante de experiência ali muito grande. Olhar para as pessoas de uma forma diferente. Eu evolui muito como executivo. Nós, fundadores, não temos chapéu de executivo. A gente não teve uma carreira de, eu comecei aqui, fui passando uma trilha de carreira, aprendendo várias coisas e acumulando vários conhecimentos para chegar numa cadeira executiva maior. A gente construiu um negócio que, por acaso, virou um monstro embaixo e foi empurrando a gente para cima. E a gente precisa evoluir o tempo inteiro, a gente precisa aprender muita coisa enquanto o negócio está empurrando a gente para cima. Isso, para nós, fundadores, é uma dor muito grande. E exige muita humildade, muita tranquilidade para poder aprender, saber que você não sabe tudo, saber que você precisa de ajuda. E eu acho que essa ajuda da JF foi bastante importante, porque para mim foi uma aceleração nesse processo de evolução absurda só por fazer parte do grupo. Eu que estava ali com os meus sócios ali, a gente estava liderando o negócio, isso foi um grande valor que a gente conseguiu tirar do grupo também. E, obviamente, acesso a... Estar no grupo também te dá acesso a outras empresas. Você tem uma estampa diferente, um selo diferente. Sim. Não é uma startup de Vitória mais, a gente tem um grupo forte por trás. Então, essas coisas todas ajudaram. E, principalmente, assim, o grande enabler disso tudo é um alinhamento cultural, assim. Isso se não tiver, não acontece, não funciona. Além desse aprendizado, todos os sócios continuam lá? Não, só eu. Só você? No dia a dia, só eu. Porque hoje eu tenho um chapéu de executivo e um chapéu de acionista. Eu sou o único que continua. Mas os outros saíram, tiveram o êxito deles, saíram num determinado momento. Isso, e em momentos diferentes eles saíram. Momentos diferentes, quando eu conheci você, né, a primeira vez que a gente se encontrou num bar, eu até admirei, porque a gente se apresentou, você falava, fui o fundador do PicPay e tal, não sei o que e tal. E eu falei, legal, e aí, como foi, né? Tipo, quando que você saiu? Aí você falou pra mim, cara, eu não saí, eu tô lá. Eu falei, como assim? Você tá lá com um grupo gigante e tal... Porque para mim, eu já tinha saído da empresa que eu tinha fundado. Obviamente, por desalinhamento cultural, né? Quando eu criei o Michael, tive um sócio grande, um grupo grande, não do tamanho da JF, mas tinha um desalinhamento cultural e eu e meu irmão não sentimos esse apoio de respeitar um pouquinho a visão dos fundadores, né? Nada contra... Eu não sei se é mais fácil o executivo se tornar um fundador de um outro negócio no futuro ou o fundador aprender a ser executivo. Ainda estou... Com 53 anos, estou tentando aprender isso. Mas eu acabei saindo cedo, tendo que sair, discutindo para sair, porque não teve um alinhamento cultural, né? Obviamente que a gente sabe que a gente tem que aprender. Ninguém quer ter um sócio para ter problema. Você quer ter um sócio para ter alinhamento, para poder crescer mais rápido. Então, para mim, eu admirei quando você falou para mim que você ainda estava lá, que você estava numa cadeira de VP e que você conseguiu passar por todas essas transformações, porque não é fácil, né? A gente, como empreendedor, como fundador, às vezes não é fácil ter outras pessoas cuidando do nosso filho, né? A gente precisa respirar fundo e entender que faz parte, né? Faz parte do crescimento e tal. Então, para mim, foi uma admiração ver que você tá lá e eu fiquei feliz quando vi você lá em Nasdaq, lá, junto com todo o pessoal, com todo o grupo, com o Wesley, com o pessoal lá, todo mundo lançando as ações na Nasdaq. Parabéns para você por toda essa resiliência, né, como fundador dentro de um grupo gigante como a JF, e também parabéns para os teus sócios, para a JF, que mantiveram
o fundador numa cadeira lá, porque eu acho que isso é muito importante. Agora, Anderson, o PicPay evoluiu de uma carteira digital para um banco digital, né? Um banco digital completo, né? E você hoje, junto com o CEO, junto com todos os outros heads do PicPay, como que vocês decidem qual vai ser a próxima novidade ou a próxima revolução? Porque eu acompanhei que nos últimos 5, 6 anos era uma guerra, né? Esse mercado era uma guerra. PicPay, Mercado Pago, Nubank, todas essas carteiras eram uma guerra. Eu lembro que eu ia num restaurante aí, a gente ia almoçar, antes até do Pix surgir, tinha um monte de QR Code ali. Abra uma conta, pague e ganhe um hambúrguer. Abra uma conta, pague o almoço grátis. Era uma guerra por usuário. E o PicPay chegou a atingir mais de 66 milhões de usuários hoje. Como que vocês pensam aqui agora, junto, no colegiado ali, com o grupo de vocês lá, o conselho, qual vai ser a próxima mudança, a próxima inovação para se diferenciar dos concorrentes? Então, assim, a gente tá no nosso DNA, né? Desde o começo desde que a gente nasceu, pela nossa história, tá no nosso DNA fazer diferente. Desafiar o que existe, não é porque já é feito assim, vamos fazer igual a todo mundo, a gente sempre desafiou diferente. A gente foi o que trouxe a gente até aqui. Só que o desafio lá atrás é um desafio um pouquinho diferente, porque aquilo que eu falei, a gente precisava provar tese, a gente precisava construir um hábito, precisava explicar para as pessoas que produto era aquele. E construir um produto desse jeito, você erra e acerta o tempo inteiro. Literalmente você tá andando numa floresta fechada, querendo chegar do outro lado, de repente você vai dar de cara com um rochedo. Você vai ter que voltar, cortar mais mato e até você conseguir contornar ele. Isso é construir um produto que ninguém está acostumado ainda. Isso é construir um produto, uma categoria nova. Agora é um pouco diferente. A gente chegou num outro patamar. O PicPay, ele passou essa evolução de uma carteira. Com o tempo a gente percebeu que a gente poderia entregar muito mais do que... Já que eu tinha os dados financeiros das pessoas, eu tinha muitas vezes o dinheiro dela aqui. Por que não entregar outros produtos para elas também? Por que não recarregar seu celular aqui? Na época nenhum banco fazia isso. Quando a gente começou a recarregar celular dentro do PicPay, isso não era normal. Por que não pagar suas contas aqui? Aí a gente foi se dando conta de a gente poder entregar muito mais do que a gente entregava do ponto de pagamentos. E ao longo de todos esses anos a gente expandiu para um portfólio, um ecossistema financeiro e até não financeiro, que a gente tem essa veia de colocar, de ser uma plataforma aberta onde qualquer um pode oferecer seus produtos dentro do PicPay e acessar a nossa base, a nossa plataforma. A gente evoluiu para esse caminho. Só que o jeito agora de construir produto, ele é um pouquinho diferente, mas no final tem a mesma essência de muita inovação. A diferença é que agora a gente tem um comportamento de muita gente voltando no nosso produto, todos os meses, e fazendo compras e usando seus produtos financeiros aqui. Com a quantidade de informações que a gente tem na vida das pessoas, a gente consegue falar, posso entregar um produto bem melhor para essa categoria de clientes. Tem aqui uma demanda reprimida, XYZ, nesse outro segmento de clientes. Então, uma boa parte das nossas decisões também parte do que a gente enxerga do nosso usuário, da nossa base hoje, do comportamento deles. E a capacidade de tomar risco no sentido de, vou construir um produto que ninguém fez ainda, isso a gente não perdeu. É claro que a gente constrói muita coisa que todo mundo já fez, é normal, isso faz parte da vida, quando a gente está muito grande, mas a gente constrói produtos que a gente acredita baseado na demanda dos nossos clientes, no comportamento deles, e olhando uma oportunidade de mercado mais adiante, com as transformações, especialmente de tecnologia, a gente ainda temos ainda o nosso DNA de inovação de entregar as coisas, de construir produtos assim. O que me deixa muito feliz é que, ao trocar a cadeira de fundador, onde você faz tudo, literalmente, eu lembro que eu ia dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã todo dia, analisando transações, para ver se tinha fraude. Aprovando, sim ou não. A pessoa fazia um pagamento, eventualmente entraria on hold ali, eu tinha que aprovar até 3 da manhã. E aí, 8 da manhã, estava de novo no escritório. Atendia os clientes, ou seja, fazia tudo. Os fundadores fazem tudo. Aí, a partir do momento que você começa a se transformar num executivo, um chapéu de executivo, onde o seu resultado vem através da mão dos outros, você tem que tomar gosto por isso primeiro. Né? Você passa por uma transformação de, cara, tem que tomar gosto de que não sou eu fazendo, é alguém que vai fazer e vai ficar bom e eu vou ficar muito feliz com isso. Então, quando isso aconteceu, isso me deixou muito agoniado. Cara, será que a gente vai perder o nosso traço de inovação? Será que a gente vai deixar de ter aquele DNA que a gente tinha? E eu fico muito feliz hoje quando eu participo de todas as reuniões do PicPay, as executivas, quando eu vejo cada time com total autonomia, com muita independência que os nossos times têm hoje, todos com esse mindset e com esse mesmo traço do DNA lá de trás de inovação. Então, eu durmo muito mais tranquilo hoje do que eu dormia lá atrás em relação a continuar e se manter inovador. Que legal, que legal. É que hoje também, com uma base de mais de 66 milhões de clientes, é um pouco mais fácil de você falar, bom, eu consigo ter
informação, dados, para saber o perfil do meu cliente e para saber que tipo de produto eu coloco lá no meu super app para testar, né? É um pouquinho mais fácil. É que a decisão lá atrás, eu acho que era uma guerra para crescer a base de usuários, né? Você tinha que crescer a base de usuários, ninguém sabia, né, na minha percepção, que estou nesse mercado de fintech, nem o próprio Nubank, ninguém sabia como ia ganhar dinheiro. Né? O Nubank vinha para o cartão, não sabia se a pessoa, você ia comprar esse usuário dando um hambúrguer para ele e ele ia continuar movimentando, ele ia retornar lá. Hoje vocês já estão bem mais maduros, tanto é que teve muitas fintechs aí que ficaram ao longo do caminho e agora tem muitas, com toda essa mudança e esses problemas que têm acontecido aí no mercado, tem muitas fintechs que também vão acabar de deixar de existir, né? Tem várias SCDs aí, a nova normativa do Banco Central mudou até o tamanho do aporte, do PL que essas fintechs vão ter que ter. Então, acho que vai acabar dando uma unificada nos grandes players, né? Então, vão ficar os grandes players, que muitas vezes o teu cliente também está numa outra carteira. E aí tem aquela não guerra, mas aquela estratégia de que eu quero que ele use mais a minha do que o do concorrente, né? Que serviço a mais eu vou oferecer, que benefício a mais eu vou oferecer para ele deixar o dinheiro mais aqui do que deixar o dinheiro lá. Então, realmente, é de admirar, porque vocês são hoje um ecossistema gigante financeiro, e que conseguiram se diferenciar aí de grandes players. Agora, olhando para esses 14 anos aí do PicPay, essa jornada que você teve, tem algo que você se arrepende? Tem algo que, se você pudesse voltar há 12 anos atrás, você faria diferente? Ou você considera que tudo fez parte do aprendizado e que você não mudaria nada? Eu tenho poucos arrependimentos. Assim, é óbvio que se eu voltasse no tempo, o Anderson de hoje, se voltasse no tempo, faria muita coisa diferente. Mas para o Anderson de hoje acontecer, ele precisou viver aquelas coisas. Então, Verdade. não tenho muitos arrependimentos. Assim, tem muitos aprendizados, com certeza. Então, fazer de novo hoje, qualquer outra coisa, dentro do PicPay principalmente, é outra cabeça, é outro jeito de fazer, são outros erros que eu vou cometer. Mas eu diria que talvez um dos grandes aprendizados que gerou muita dor na época, lá no comecinho, não no comecinho, né, mas por volta de 17, 18 aproximadamente, quando a gente começou a ganhar tração no nosso produto e perceber que a gente poderia fazer muita coisa legal, a partir do momento que você tinha ali aquele pilar financeiro do seu usuário, e ele voltando no aplicativo todos os dias, várias vezes, cara, posso entregar muita coisa legal aqui, a gente deu uma acelerada no pace de criar muitas coisas ao mesmo tempo, sem ter a fundação tão pronta. Por volta de 17, mais ou menos, eu estava mudando para São Paulo, a fundação não estava tão pronta ainda, e para resolver isso, como a gente não tinha tanta escassez que a startup lá atrás tinha, que escassez é uma benção. Para mim, um dos melhores mecanismos de evolução da humanidade é a escassez. Porque, por definição, ela te obriga a tomar as melhores decisões, senão você morre. Então, aí como a escassez diminuiu um pouquinho e a gente, pouca maturidade de tomar as melhores decisões, de manter o foco e tudo mais, a gente contratou muita gente ao mesmo tempo. A gente descuidou com a cultura. Eu falei que a gente tomou um choque de, cara, precisamos tratar a cultura com muito mais seriedade do que a gente tratava antes. Eu lembro que eu percebi que tinha uma sala onde eu ficava em Vitória, onde tinha, sei lá, umas 40 pessoas que trabalhavam nela. Aí quando o PicPay cresceu, um outro andar, a gente não conseguiu pegar no mesmo andar, pegamos no outro andar. Tinha lá mais 40 pessoas. Eu ia lá uma vez por semana para fazer alguma coisa. Quando eu entrava na sala, o ar era diferente. Caramba, é diferente. Alguma coisa diferente. A gente percebeu que ali, a gente não cuidando da cultura nem nada, os valores ali eram diferentes daquelas pessoas. E quem estava perto da gente no dia a dia, naturalmente, a gente já compartilhava dos mesmos valores e quem não compartilhasse acabava saindo. Então a gente percebeu, cara, o negócio vai crescer, a gente não vai ver todo mundo o tempo inteiro, então a gente precisa cuidar mais de cultura. E isso, o grupo foi fundamental para ajudar a gente a trilhar nesse caminho, porque o grupo já fez isso, eles enxergaram o quanto isso é valioso muito antes do que a gente, então eles ajudaram muito a gente nisso. Então foi muito importante esse ponto. Então, no final das contas, tudo fez parte de um aprendizado, né? Obviamente que se pudesse voltar lá atrás, às vezes a gente mudaria um pouquinho, mas eu gostei disso que você falou. Para você ser o Anderson que você é hoje, teve que passar por essa jornada, né? Isso cria cicatrizes, cria aprendizados. Eu acho que no final tem aquela balança que a gente fala assim, foi mais positivo do que negativo.
né? O importante é vou errar coisa nova, né? É. Que a gente já errou, aprende, vou errar coisa nova. E agora, falando agora nesse momento que a gente está vivendo de inteligência artificial, inovação, essa disrupção aí de AI, né, que surgiu quando eu criei o Mycon em 2017, ainda não existia, ninguém falava tanto de AI, né? Não existia GPT, não existia Gemini. Eu lembro que na época eu e meu irmão, e junto com meu filho, a gente programou a IA generativa do Mycon usando uma tecnologia da Google que chamava Dialogflow. Então a gente tinha que colocar todas as perguntas e respostas, jogar dentro de um CSV, de uma planilha Excel, jogar lá no Machine Learning do Google e ficar treinando ele lá e tal. Porque no fundo a gente queria usar a IA para tirar a intermediação, né? Desintermediar a venda do consórcio. Ninguém acreditava, no final acabou dando muito certo, porque a gente estava preparado com uma inteligência artificial quando veio a pandemia. Quando veio a pandemia, todo mundo fechou e o único que estava trabalhando 24/7 na época era o Mycon. Então a gente já tinha esse conceito de AI lá em 2017. De 2017 para cá, aí começou a vir essa onda, né? Que é o que você falou no início. Que você não quis perder aquela onda lá atrás e hoje a gente está numa onda de inteligência artificial, né? Onde que você pode ter menos pessoas gerando mais resultado, investir menos em tecnologia. O time de desenvolvimento, hoje em dia, ele tende a ser menor e mais eficiente. Antigamente, a gente dependia muito de programador, né? Porque o programador era a estrelinha do negócio. Hoje, o programador, se não programar com AI, com uma plataforma de programação que vai fazer aquilo que ele precisa fazer em 1 hora, que ele levava 1 mês, ele já não é o cara recomendado. Então, o que você vê? Como você vê o papel da inteligência artificial hoje dentro do PicPay? Se vocês já estão usando algo de inteligência artificial, até mais para ser no conceito de predição, né? Para conseguir analisar o perfil do cliente de vocês. Como você vê a IA na personalização de serviços financeiros? Essa história da onda, ela é muito interessante, porque é engraçado, essas grandes ondas, o que eu aprendi até olhando para a IA agora é que, assim, a primeira fase da grande onda, como foi a internet, é você tentar replicar o que existe hoje naquele modelo novo. Internet, quando surgiu, é um jeito novo de ler revista, é um jeito novo de mandar uma carta, é um e-mail. Não tinham produtos nativos que só existem porque a internet existe. Isso aí aconteceu depois, com redes sociais, por exemplo, é um exemplo de produto nativo. E aí, quando veio o mobile, a mesma coisa. No começo, tá bom, telefone e tal. Eu lembro que tinha aplicativo de velhinha, não tinha muita validade o smartphone. E aí, depois, os produtos nativos de smartphone, o PicPay é um grande exemplo, ele só existiu porque existia aquela tecnologia. E a IA, ela tá nessa fase de... é um Google melhorado, a gente consegue ser um pouco mais produtivo. Nessa onda, daqui a pouco a gente vai ver os produtos nativos de IA, que não são aqueles convertidos do mundo de hoje para lá. Eu não tenho a menor ideia de quais são. Eu acho que o mundo vai surfar uma transformação absurda. Mas o que existe hoje, lá no PicPay, o que a gente tira muito proveito dessa tecnologia, é que, no fundo, assim, da porta para dentro, ela dá um boost em produtividade absurdo. Absurdo. Eu comparo, sei lá, antes da planilha Excel existir, você devia ter lá 20 pessoas no escritório fazendo planilha na mão para entregar uma planilha. Hoje, é uma pessoa numa planilha no Excel. É o mesmo exemplo. Então, uma pessoa hoje, um desenvolvedor hoje, usando o stack de tecnologia que existe à disposição dele, ele consegue fazer o trabalho dele 10 vezes. Ele consegue fazer 10 vezes o trabalho que ele faria antes sem aquilo, ou 20, 30 vezes. Então, é um grande boost de produtividade. Lá dentro do PicPay, a gente estimula o tempo inteiro, há muitos anos. A gente foi em 2000 e... eu esqueci exatamente o ano, mas logo quando o GPT surgiu, quando a primeira LLM pública surgiu, o PicPay foi o primeiro banco a nível mundial a lançar um produto client-facing 100% automatizado com IA, com o GPT novo na época, que foi o nosso atendimento. E a gente conseguiu melhorar nossos números drasticamente do ponto de vista de performance, de qualidade e até de satisfação do cliente, sendo um robô atendendo e mantendo as mesmas pessoas, que derivava para os humanos um caso muito mais... de muito mais qualidade para o humano resolver do que a IA. Então, essa é a nossa visão desse mundo agora, assim. A gente tira proveito ao máximo do ponto de vista de produtividade. Nossos times são todos estimulados a isso, a usar a IA cada vez mais, usar as tecnologias novas que existem. E assim, se você não ficar em cima, o que aconteceu no mundo em janeiro, de janeiro para cá, em relação à IA, foi, para mim, é um salto tão grande quanto o que foi o GPT há 3 ou 4 anos atrás, quando ele surgiu. É muito grande o volume de coisas novas que aconteceram, o impacto que isso vai ter nas empresas do ponto de vista de produtividade e entregar serviços para o cliente. Da porta para fora, que esse foi um exemplo do atendimento que a gente colocou lá atrás,
A gente aplica inteligência artificial o tempo inteiro para entregar produtos melhores para o nosso cliente, para entregar serviços melhores. E muitas vezes não percebidos, que assim, o cliente não vai falar assim, olha, eu vou usar esse aplicativo aqui porque ele tem IA. Eu vou usar esse banco porque ele me entrega com IA. Não, é porque o produto está muito melhor, porque a qualidade está muito melhor. Mas por trás, a gente está colocando muita tecnologia para chegar naquele fim de entregar um produto cada vez melhor. Então você vê que é um caminho sem volta, né? É uma onda que ela está se tornando cada vez maior, né? Eu ainda vejo algumas pessoas e algumas grandes empresas um pouco resistentes, confesso para você, ainda vejo que tem gente que acha que a IA é só um GPT, só veio para ajudar um pouquinho, um outro trabalho, mas vejo grandes empresas entendendo que essa onda é uma onda que ela não vai passar, ela só vai se tornar cada vez maior. Que é o que você comentou, por exemplo, antigamente, na época dos anos 2000, 98, a gente pensava para usar a internet, né? Eu acho que eu vou conectar na internet. Aí você ia lá no computador, ligava o modemzinho lá, que conectava na linha telefônica, que fazia o barulhinho, conectava na internet, aí você começava a acessar site. Então você pensava para usar a internet. Eu vejo ainda que tem pessoas hoje, executivos, funcionários, que falam assim, eu acho que eu vou usar IA hoje, acho que eu vou usar o GPT hoje. Ainda estão pensando para usar, mas já tem pessoas que, cara, 80% do dia é IA, é agentes resolvendo problemas, é agentes automatizando função, e que se os executivos e as empresas não entenderem que a IA tem que estar no contexto, tem que estar ali como a internet tá, porque ninguém mais vive sem internet, sem um telefone, eu acho que vão perder essa batalha e vão perder essa corrida, porque eu que sou um cara de tecnologia de 30 anos, eu fico assustado a cada matéria que eu leio, a cada inovação que eu leio, porque é todo dia uma coisa nova, uma revolução que você olha e fala assim, cara, isso virou algo incontrolável, né? É difícil até da mente empacotar e projetar, de tão veloz que é a mudança, e projetar o futuro, assim, o que vai acontecer em emprego A, B ou C, em segmentos A, B ou C. É exato. Anderson, o nosso papo tá muito bacana. Eu acho que, essa conversa, você é o segundo fundador que vem aqui no Founder to Founder, nessa reestreia. Para mim, está sendo um aprendizado estar conversando com vocês, trocando toda essa experiência. E eu queria que você deixasse aqui agora uma mentoria final para os empreendedores aí que vão estar assistindo. Você falando assim, cara, qual é o seu maior aprendizado em toda essa jornada e qual é o recado que você deixaria aí para todos os empreendedores aí, fundadores que estão assistindo o Founder to Founder aqui no Inovação e Negócios? Eu ouço muito essa pergunta e já respondi ela de algumas formas no passado, eu tendo a caminhar para um lado que, assim, tem um monte de características que a gente precisa ter para conseguir ser bem sucedido, não só abrindo uma empresa, porque o empreendedor, acho que a trajetória do empreendedor é muito parecida com a trajetória de um músico ou de um atleta que quer ser campeão mundial de alguma coisa. O cara que chegou lá, a pessoa que chegou lá e é campeão olímpico de qualquer esporte, ela sentiu muita dor, ela sofreu demais, ela se dedicou demais, ela teve muita determinação. Então eu comparo muito com essas trilhas de carreira, mas eu diria que se assim, eu pudesse indicar um traço, que eu acho que para mim assim, o mais fundamental é a determinação. Entre todos, eu acho que a capacidade de não desistir é o que vai diferenciar quem vai chegar mais ou menos longe. Seja no esporte, seja empreendendo, seja na música, seja na carreira, em qualquer coisa que você queira fazer. É verdade. Você tem que ter determinação. Porque eu gosto de fazer uma analogia assim, imagina, então eu e mais um monte de gente andando, e aí a gente dá de cara com meio fio. Uns vão falar, não, vou subir esse meio fio não, vou voltar. Eu subo. Aí daqui a pouco você tem uma muretinha maior. Outros vão desistir e outros não, eu subo. E daqui a pouco você vai subindo de obstáculo, muitos ficando pelo caminho, daqui a pouco você está de cara com o Everest, e 1 ou 2 vão subir, poucas pessoas vão subir. E para chegar lá é muita determinação. E aí tem uma derivada disso que eu coloco, é um componente, assim, que para isso acontecer, eu acho que a pessoa tem que ter muita humildade. Mas humildade no sentido assim de, eu não sei tudo, eu não vou saber tudo nunca. E acho que a humildade é uma condição para essa determinação funcionar, por quê? Quando você não é humilde, quando você tem um problema no meio do caminho, você fala assim, foi culpa dele. Foi culpa daquilo. Foi culpa de não sei o quê, não foi minha culpa. Quando você terceiriza a culpa, quando você não coloca, não dá um feedback loop para você falar, o que eu poderia fazer diferente? O que eu poderia ser? Eu tenho que ser humilde e falar, o que eu poderia fazer diferente? Onde eu errei? Você cria um feedback loop para você que você melhora automaticamente. Quando você não faz isso, você tira de você a chance de aprender, de evoluir e de conseguir superar os obstáculos futuros. Então,
Acho que a determinação e esses 2 valores a gente tem nos nossos valores desde lá de trás, cara. Muita humildade e muita determinação. E óbvio, tem vários outros juntos também, mas para o empreendedor, para dar poder dar uma palhinha, é isso, cara. É a capacidade de não desistir nos obstáculos, que vão ser muitos, é impossível não ter. Qualquer pessoa bem-sucedida, se olhar, cara, se lascou todo no caminho para chegar até lá. Vão ser muitos e vai ter muita dor. Então, é isso que eu diria para as pessoas. Não, legal. E eu concordo 110% com você, porque tem que ter resiliência, determinação, independente, como você comentou, independente se você é empreendedor, se você é músico ou se você quer ser um grande executivo. Se você não tiver determinação, resiliência, humildade e também não ter tanto orgulho, se você não tiver esses quesitos, vai ficar muito difícil. Então, aqui a gente está falando de empreendedor para empreendedor, mas os desafios são iguais para qualquer tipo de pessoa, né? Quem desiste fácil, quem não luta, não vai se tornar um grande médico, não vai se tornar um grande empreendedor, não vai se tornar um grande músico. Então, no final das contas, é a resiliência e a determinação. Isso é o que faz com que todo mundo chegue aonde quer chegar, né? Exatamente. Anderson, cara, foi uma aula de empreendedorismo. Quantos anos você tá? 44. Então, você tá com praticamente quase 10 anos mais novo do que eu. E para mim aqui, cara, mesmo você tendo 10 anos a menos do que eu, foi uma aula. Esse aprendizado que você deu aí, essa tua jornada, para mim também foi muito gratificante bater esse papo com você. E eu tenho certeza que quem está assistindo aí, o Founder to Founder aqui, também deve ter colhido vários insights e vários aprendizados em cima disso. Então, eu só tenho a agradecer a tua presença aqui. Continuo te desejando sorte nessa jornada aí no PicPay. E tenho certeza que a gente vai ainda sentar mais uma vez aqui para contar sobre os novos desafios e sobre qual é o próximo passo ou o próximo negócio do Anderson. Porque, afinal de contas, com 44 anos, cara, você tá novo ainda, né? Para fazer muita coisa. Espero que ainda você fique lá durante muito tempo. Não precise fazer que nem eu, que agora estou começando uma nova história e um novo legado. Mas com um aprendizado e com uma história também bem bacana. Mais uma vez, obrigado, hein? Muito obrigado. Foi um prazer enorme compartilhar nossa história aqui, um pouquinho da nossa história. Obrigado. Legal, Anderson. Muito obrigado. Pessoal, a gente está encerrando aqui mais um Founder to Founder, diretamente pela Record News para todo o Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa entrevista ficou muito legal. Então, fica ligado. O programa Inovação e Negócios continua e eu vejo você no próximo Founder to Founder. Até mais. Founder to Founder, com Márcio Kogut.